Olá, o Saber Direito Debate está no ar. Hoje a gente fala sobre circulação internacional de pessoas. O tema foi discutido aqui durante essa semana no curso apresentado pelo professor Rui Badaró. Ele é mestre em Direito Internacional, diretor de projetos da Academia Brasileira de Direito Internacional e também membro da Sociedade Brasileira de Direito Internacional. Professor, muito bem-vindo ao Saber Direito Debate. Olá, Mariana, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Bom, professor, eu queria, na verdade, começar explicando um pouquinho como é que funciona essa migração, esse conceito, para quem está em casa entender um pouco da base, né, do que você falou nesses dias no curso. Tá, como eu disse nas aulas ao longo dessa semana, migração, o próprio conceito da palavra vem do latim, migratio é mudar algo ou alguém de um lugar para outro. Partindo dessa premissa que eu estou mudando algo ou alguém de um lugar para outro, eu trago para a temática da circulação de pessoas, migração de pessoas. Então, a mudança de uma pessoa de um lugar para outro. Daí, por óbvio, nós temos aí uma série de classificações na migração temporária, definitiva, se é temporária, qual a finalidade, turismo, viagem de negócio e aí por diante. Tá? Nessa premissa, também é imprescindível observar que a migração de pessoas afeta ela se confunde com o próprio conceito de Estado. Só é possível pensarmos em migração se pensarmos em fronteiras. Sair de um Estado para ir para outro. Portanto, a migração internacional é uma mudança de um Estado para outro, de modo individual ou coletivo, sempre levando em consideração essa questão estatal, da própria soberania, da própria fronteira. E qual que seria a importância, então, da migração internacional nesse caso? As migrações internacionais, elas representam uma verdadeira roda do desenvolvimento da própria humanidade, Mariana, no sentido de que os principais polos de migração no mundo, ao longo da história, comprovam essa afirmação minha, no sentido de que Roma e outros destinos que eram polos de migração se desenvolveram muito em matéria de tecnologia, em matéria de política, de técnica, enfim. E outros lugares que não havia muitas migrações, em que o acesso era difícil, portanto o exercício da liberdade pessoal de ir e vir era mais tolhido, era feito com maior dificuldade. Nesses lugares o desenvolvimento é menor. Então as migrações são bastante importantes para o desenvolvimento da humanidade. Agora, essa circulação de pessoas está diretamente ligada aos direitos humanos? Sim, a circulação de pessoas está intimamente ligada aos direitos humanos. No momento que nós trabalhamos com as liberdades dentro da classificação de Bobbio sobre os direitos humanos, das gerações, não que eu atue, adote esse sistema de classificação por gerações, tem uma série de críticas com relação a eles, mas não vem ao caso no presente momento. O fato é que, por ser a circulação internacional de pessoas, por ser terra das liberdades, especificamente da liberdade pessoal de ir e vir, portanto, do exercício do direito de ir e vir, está intimamente conectado aos direitos humanos. Inclusive, encontra-se inscrito a circulação internacional de pessoas na Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, na própria Declaração Americana de Direitos do Homem de maio de 48, antes da Declaração Universal, e em outros N fatorial instrumentos normativos internacionais que falam direta ou indiretamente sobre a liberdade de ir e vir. Agora, existem também alguns tratados internacionais que facilitam essa transição, nessa circulação de pessoas. O Brasil faz parte de quais tratados? O Brasil participou tanto da criação, quanto participa de vários tratados internacionais que tratam direta e indiretamente da liberdade de ir e vir,
Um dos exemplos é o próprio Pacto de Direitos Civis e Políticos de 1966, que é o principal instrumento que garante a liberdade de circulação internacional de pessoas. A gente também pode falar de um bem conhecido que é do Mercosul, né? Sim, o Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção, há de se observar, ele cria o mercado comum do Conesul, com o objetivo, com a denominação de mercado comum, objetivando ser uma área de livre comércio, quando na prática não consegue nem ser uma área de preferência tarifária. Essa é uma posição minha, por óbvio, como professor, como profissional do direito. Mas para o turismo funciona? Para o turismo, especificamente, no que tange à liberdade de circulação, existe uma maior facilidade na liberdade de circulação? Sim, existe. Por quê? As formalidades fronteiriças no âmbito do Mercosul, dos Estados-membros, são menores. Eu posso hoje já há um bom tempo, viajar para a Argentina ou para outros Estados-membros do Mercosul usando apenas o meu documento nacional de identidade, o meu RG. Né? Da mesma forma, o argentino pode fazer o mesmo, vindo para cá. E aí por diante. Então, a diminuição de uma formalidade fronteiriça aumenta a possibilidade de circulação de pessoas. Professor, e recentemente a gente teve uma novidade em relação ao Canadá, que não é exigido mais aquele visto, né? Como é que funciona isso hoje? Pois bem, Mariana, o Canadá exigia dos brasileiros, para ingresso e permanência naquele estado, o visto, portanto, a autorização para ingresso e permanência por lá. A partir de agora, não é mais exigido esta autorização. Houve uma diminuição da formalidade, graças a um bom relacionamento entre Brasil e Canadá, graças, portanto, à cortesia internacional entre os estados. Na sua opinião, professor, isso tem de acontecer também em outros países, talvez Europa? Em tese, é uma tendência atual no século XXI em que haja uma redução das formalidades fronteiriças. Ao menos é isso que preconiza várias organizações internacionais. De outro lado, vivemos um momento, do ano passado para cá, notadamente, aliás, nos últimos 15 anos, vivemos um momento um pouco complicado. De um lado, você tem avanços no sentido de facilitar a circulação de pessoas, mas, de outro, você tem a redução por conta do aumento do terrorismo, por conta do aumento de algumas formalidades fronteiriças entre países, exigências de vistos que antes não eram exigidos e aí por diante. Professor, te peço um minutinho, a gente faz agora uma rápida pausa. No próximo bloco tem mais bate-papo aqui no Saber Direito Debate. Não sai daí. Voltamos com o debate, hoje conversando com o mestre em Direito Internacional, Rui Badaró. Professor, no bloco anterior a gente falava sobre os tratados, né? Na prática, esses tratados resolvem as questões migratórias ou não? Mariana, os tratados internacionais representam um esforço no âmbito da sociedade internacional em prol de um objetivo. No caso específico, o objetivo é a redução das formalidades fronteiriças, a garantia, a preservação da liberdade pessoal de ir e vir, portanto, para garantir a circulação internacional de pessoas. O simples fato de você traduzir os esforços dos países por meio de um tratado internacional que possui uma série de requisitos para se constituir e entrar em vigor, afetos, no caso, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, já representa, sim, um esforço válido e que caminha na direção de uma solução em prol aí, do todo, da sociedade internacional. Chega a ser um tema controverso, já que esses movimentos migratórios às vezes não agradam o governo? Observe, Mariana, que a migração em si, a circulação internacional de pessoas, encerra duas ideias antagônicas. Eu disse isso, inclusive, ao longo do curso nesta semana. Quais são essas ideias antagônicas? Uma delas é o direito à autodeterminação pessoal, o direito do sujeito, da pessoa, decidir se ele quer ficar no estado, ou se ele quer ir para outro estado, se ele quer se submeter à jurisdição a que ele se encontra, ou se ele quer se submeter a outra, se ele quer, se ele
dele poder decidir se vai ou não exercer a liberdade pessoal de ir e vir. E de outro lado, você tem um direito estatal de controlar essa migração. Tá? O que é mais importante na balança? Qual é mais importante? O direito do Estado em controlar as migrações ou o direito da pessoa em garantir a sua liberdade pessoal de ir e vir? É isso que encontra-se a sopesar para identificarmos o que tem maior importância, né? Essa ideia antagônica. O tema é tão importante que a ONU chegou a criar a Organização Mundial do Turismo, que pouca gente conhece. Queria que você explicasse um pouquinho o que é esse órgão, o que ele faz, fiscaliza, não fiscaliza? Tá, a Organização Mundial do Turismo é uma organização internacional. Ela sucedeu à União Internacional dos Organismos Oficiais de Turismo em 1975. Trabalhou como organismo intergovernamental conexo ao Conselho Social e Econômico da ONU de 75 até 2004, quando, após uma intensa negociação iniciada em 2001, se tornou agência especializada da ONU. Portanto, hoje a OMT, a Organização Mundial do Turismo, integra o sistema das Nações Unidas e, enquanto agência especializada, possui mais de 170 membros hoje e produz uma série de programas e desenvolve um planejamento específico para o desenvolvimento do turismo nas mais diversas áreas e em todas as regiões do globo. Existe também um Código Mundial de Ética do Turismo, ele define o quê? Sim, o Código Mundial de Ética do Turismo, Mariana, foi criado em 1999 após intensos debates da própria Organização Mundial do Turismo com os agentes que desenvolvem o turismo e os estados. E após esse intenso debate, mais de uma década de debates, concluíram que seria necessário desenvolver um código de conduta e a opção foi por uma soft norm, por um código de conduta, um código de recomendações, do que ao invés de escolher um tratado, justamente por conta da natureza do turismo. O turismo é uma atividade extremamente maleável, que envolve mais de 50 setores da economia. Então eles quiseram criar uma norma que também fosse maleável. Nessa perspectiva, o Código Mundial de Ética do Turismo, ou para o turismo, ele encerra aí 9 princípios que preconizam o desenvolvimento sadio da atividade, sob os mais diversos aspectos. E um 10º princípio que cria um tribunal arbitral para resolver as contendas entre os estados sobre matéria turística. Agora, o cumprimento desse código... Então, a aplicação desse código é uma conjugação de esforços dos estados-membros da OMT, que respeitam este código, do chamado trade turístico, né? Portanto, aqueles que empreendem na área do turismo, da iniciativa privada, bem como das organizações não governamentais que atuam para a preservação de direitos humanos, que atuam nas mais diversas áreas. A conjugação de esforços desses três implicam no efetivo cumprimento da aplicação do Código Mundial de Ética. Agora, a gente também tem que ressaltar que os turistas têm direitos e deveres também, né? Que pouca gente sabe. Explica um pouquinho pra gente. Sim, os turistas possuem direitos e deveres. Se de um lado o turista ele é um consumidor vulnerável, porque viaja, pensando no turismo internacional, viaja para um local que não conhece, que não integra a população, mas ele está amparado pela legislação do país, possui todo um arcabouço jurídico voltado para a sua proteção. De outro lado, o turista possui sim deveres. Deveres no sentido de respeitar a legislação do país que vai conhecer, deveres para com o destino turístico que resolve conhecer, não pode sair, por óbvio, depredando, destruindo, porque vai sofrer as consequências do ordenamento jurídico a que está afeto. Importante também a gente ressaltar, professor, que às vezes o que não é crime aqui no Brasil é crime em outros países e a pessoa embarca sem nem saber disso, então não tem desculpa. Sim, essa é uma pergunta capciosa e bastante interessante. Existem casos, né, recordo-me, eu não me lembro o país agora,
mas de um brasileiro que saiu daqui para um país no Oriente Médio e que ele não podia desempenhar determinada conduta naquele país no domingo, no sábado, e justamente naquele dia ele fez a tal da conduta, né? Jogou bola, um exemplo, sei lá, jogou bola algo que não era na permitido praça. no dia. Não era proibido jogar bola na praça no sábado. É um exemplo fictício. E, pois não, olha, você está preso, o seu julgamento vai ser no rito sumaríssimo e a sua pena são 10 chibatadas. O cara tomou 10 chibatadas e foi deportado. Quando chegou no Brasil, ele queria processar Deus e o mundo. Não tinha esse direito. Dançou. É uma questão da soberania do país e ele foi desavisado. Não buscou se informar das regras culturais que constituem o direito naquele país que ele visitou. Tá, eu não me recordo qual é. Tudo bem. Professor, a gente faz agora mais uma pausa. Depois do intervalo tem dicas de bibliografia para você não sair daí. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Nesse bloco, a gente apresenta para você os livros que o professor Rui indicou e trouxe aqui, que considera, né, professor, alguns livros indispensáveis. Vamos começar aqui pelo primeiro, Direito do Turismo, História e Legislação no Brasil e no Exterior. Esse é um livro seu? É para quem está começando nessa seara? Sim, esse livro é um livro que eu afirmo ser um livro metajurídico. Ele fala de direito para quem é da área do turismo e fala de turismo para quem é da área do direito. Então é uma leitura que perpassa aí aspectos históricos do turismo sob o prisma do direito, que apresenta o ramo do direito denominado direito do turismo. Ele traz aí uma série de informações sobre a Organização Mundial do Turismo, sobre o turismo na União Europeia e como funciona a circulação de pessoas na União Europeia sob o prisma do turismo. Ele traz uma série de informações bastante interessantes e analisa a atividade turística sob o prisma do direito no Brasil. E é uma leitura fácil? Alguém que não seja da área do direito consegue ler? É uma leitura fácil, desde que a pessoa goste, notadamente de história. Não, de história. Se gostar de história, ele vai fazer um passeio contando como é que foi essa evolução. Exatamente, do turismo sob o prisma do direito. Vamos para o segundo, então, Direito Internacional do Turismo, o papel das organizações internacionais no turismo. Esse aqui já é mais específico para essa área que a gente debateu aqui hoje, né? Sim. Esse livro, Direito Internacional do Turismo, ele faz uma análise bastante específica do direito internacional do turismo. Portanto, analisa a questão da liberdade de circulação de pessoas sob o prisma do turismo, faz um estudo bastante aprofundado sobre a Organização Mundial do Turismo, seus projetos, planejamento, programas e analisa também a atuação de outras organizações internacionais, a Organização Mundial do Comércio, a Unesco, e outras que tratam direta ou indiretamente da atividade turística. Também escrito por você. Sim. Advogado, professor, escritor. Vamos para o terceiro, então. Turismo e Direito, Convergências. Esse aqui já é um livro mais atual, que mostra um pouquinho dos problemas, né, que vem se passando nessa área. O livro Turismo e Direito, Convergências, que se encontra em segunda edição, e eu sou o organizador dele, se trata de um livro que é fruto do Encontro de Direito do Turismo, um evento jurídico que se encerrou, hoje já não ocorre mais, se encerrou na quinta edição, e ele congrega aqui a visão de diversos juristas sobre a temática do turismo. Portanto, nós temos artigos aqui do professor Gladstone Mamed, que é um dos maiores nomes aí do direito empresarial brasileiro. Nós temos nomes como o professor coreano Hee Moon-jo, da professora alemã Dorothee Susanne Rudiger, do jurista Ercílio Antônio Demi, enfim, de diversos estudiosos do direito, analisando a atividade turística sob os diversos vieses possíveis. Temos artigos do professor Fábio Calheiros do Nascimento sobre analisando a questão do direito do consumidor e tem alguns artigos meus também nesta obra e o prefácio desse livro foi escrito pelo professor doutor
Wagner Menezes, que leciona Direito Internacional no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP. Professor, você é bem engajado nessa área acadêmica. Eu queria aproveitar para te perguntar como é que anda a grade do turismo e direito nas faculdades. Deixa a desejar ou não? Como é que é a sua opinião sobre isso? Pois bem, direito do turismo no Brasil é uma matéria incipiente nos cursos de direito. Ponto. E não há como ser diferente, notadamente porque a legislação, o arcabouço jurídico do turismo no Brasil também ainda é incipiente, ok? De outro lado, nos cursos de turismo, a disciplina legislação turística ou direito do turismo é relegada a um segundo plano de importância. E ao ser relegada a um segundo plano de importância, são aquelas disciplinas que, em sua maioria, o coordenador do curso deixa para aquele professor que ficou sem aulas, né? Ou então para aquele cara que é advogado, leciona em outro curso, ficou sem aula no outro curso e vai lá e dá legislação turística para a pessoa. Não tem Acaba não sendo trabalhado de maneira acurada, aprofundada, como o é na França, nos Estados Unidos, na Itália, na Argentina, nossa vizinha, em outros estados do mundo adentro. Diante desse cenário, para a gente fechar, professor, qual seria então a dica para o aluno que quer investir nessa área? A dica para investir no direito do turismo é, primeiro, gostar de direito público e direito privado, porque você tem atuação, de um lado, no sentido de compreender as estruturas públicas do turismo e para poder dar consultoria, suporte para as empresas que atuam no setor, por conta da fiscalização exercida na atualidade. De outro lado, no que tange o direito privado, é você estudar a relação consumerista, a questão da responsabilidade daqueles fornecedores de serviços turísticos e etc. Tá certo. Tá, professor, muito obrigada pelas suas explicações, pela sua companhia aqui durante toda essa semana no Saber Direito. Muito obrigado, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Bom, nosso programa então fica por aqui. Obrigada a você também pela companhia. Se tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você encontra a nossa programação também no site www.tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau!